Mas aí, assim, ó, você está falando de um estilo de Estado em cima da decisão de pessoas e não das políticas que essas pessoas teriam a responsabilidade de fazer serem efetivas. Por exemplo, as 21 árvores que foram cortadas, né? Que eu tô aqui com essas árvores. Assim, ó, tá. Quando eu vou cortar 21 árvores no município e eu vou fazer a política de compensação ambiental e eu espalho um tapume que fecha a praça toda, o que eu teria que fazer? E a lei não pensou nisso. Eu teria que, naquele tapume, comunicar com um texto, com imagens, pelo menos ali, né? Ou usar a imprensa para isso. Como é que a política de compensação ambiental vai ser executada pelas 21 árvores que nós tiramos? Então, a política vai ser feita assim, nós vamos replantar aqui, nós vamos fazer lá, nós transferimos a árvore tal para não sei aonde, e você conta para a população, porque a população tem o direito de saber. Mas aí vem aquela conversa triste, assim, ó, quando tu vê, a política pública, ela é menos importante do que o desejo de um secretário, do que o desejo de um empresário, do que o desejo de um prefeito. A política pública tem que ser maior e tem que ser respeitada como coisa maior. Mas aí vem o quê? Eu vou contratar um jornalista para minha assessoria de imprensa. O jornalista é bom? É. O jornalista da minha religião é. Então a gente contrata esse, aquele outro não, porque aquele cara lá, não sei. E aí tu traz esse jornalista para dentro da tua assessoria, porque ele reza na mesma igreja que tu. Isso aí é perverso. Eu concordo contigo, mas a minha visão é que, infelizmente, isso acontece hoje independente de quem está no poder. Exatamente, seja direita ou esquerda. Exatamente. Isso que me dá raiva, assim, sabe? Eu concordo. Porque a forma de governar, se ele for de uma forma que eu não concorde, mas ele está lá tentando fazer da melhor forma e da transparência que deve ser, é o que eu... É a regra do jogo. Perfeito. Mas eu vou aceitar. O problema é que, independente de quem tá... Vai fazer desse jeito. Fazer. E isso não tá certo. Sim. Né? E eu acho que isso é o que a gente tem que poder fazer. Que, assim, ó, eu acho que é parte da nossa presença no mundo, como diz a Hannah Arendt, essa ação política de dizer, né, como tem atos convencionados da esquerda que são muito ruins também. Tu só pode entrar aqui se tu for do partido tal. Pô, peraí, tem uma coisa chamada concurso público. Tu estabelece uma regra pública, tu estabelece uma prova pública, tu estabelece o máximo possível condições semelhantes de acesso à execução dessa prova, e aí você seleciona. Mas e se o cara for da direita? Corra o risco, ele passou na prova, lide com isso. Porque ele não passou lá porque ele é de direita ou de esquerda, ele passou lá, vamos supor, um concurso de jornalista, porque ele sabe escrever o texto. Ele vai ter que ir lá e escrever o texto. Tirarei as 21 árvores e colocarei 250 mil árvores, levarão X anos. E ele tem que saber comunicar isso para a população. É isso. Não importa se de direita ou se de esquerda, ele tem que ser responsável pela vida da cidade. Mas é difícil fazer isso, porque somos atravessados, e aí voltamos à psicologia, ao patos da existência. Né? A existência estabelece tantos desafios, e a cada momento nós... E aí vem o Heráclito maravilhoso, né? Que é o primeiro e mais antigo dos amores. O Heráclito é um filósofo pré-socrático, e o Heráclito diz: um homem não se banha 2 vezes no mesmo rio, porque na segunda vez nem o homem é o mesmo homem e nem o rio já é o mesmo rio. Tudo já é diferente. Então isso você tem um acordo, mas as coisas vão mudando, e aí vem uma coisa que eu gosto muito, que é a dança. Eu sou uma... Não sei dançar nada. Caio, se tiver tentar dançar. Mas eu gosto de ver quando tu tem um grupo de baile como o Corpo, né? Que é uma companhia de balé maravilhosa. Eu adoro assisti-los na TV. Nunca pude presencial. Mas a vida é uma dança, né? Você vai, aí você vem, sobe, desce. E no meio disso, a gente tece os acordos. E os acordos vão mudar, as pessoas vão mudar. Algumas pessoas... Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu vi o Conder Reis sentado no moinho, porque eu não conhecia nada. Eu fui um dia almoçar lá, nem sabia que era um lugar tão chicoso. E hoje é mais chicoso do que era antes. Aquele homem sozinho, que foi tão poderoso na política de Santa Catarina, sentado sozinho, encolhidinho dentro de um corpo que envelheceu, comendo, ninguém com ele. E um homem que reinou soberano na política de Santa Catarina por quantos anos? Então tudo passa. Os nossos detratores também passarão.
O que tu falou foi brilhante, porque eu acho que é exatamente isso. Tudo passa, tudo muda quando você, como é que é, se banha no rio Duas vezes, nem você é o mesmo e nem o rio é o mesmo. Tudo já mudou. Exato, e isso mostra o que às vezes me revolta, que é o que a gente vê na internet, ou as pessoas praticamente acharem que elas já resolveram e já entenderam como o mundo funciona. E já tá pronto. Sabe? E nunca mais vai mudar. Exato. A gente é tão há menos de 100 anos, a gente estava em 1945, há menos de 100 anos, nós estávamos saindo de uma Segunda Guerra Mundial. Ou seja, olha o quão jovem, o quão recente as coisas são. Há pouco tempo atrás isso acontecia. Então, assim, partir da prepotência que a gente já sabe como o mundo tem que funcionar, por isso que isso na política, para mim, é uma coisa que me preocupa às vezes, porque político tem certeza de tanta coisa. Eu falo, como é que vocês têm certeza de uma coisa tão complexa que é o ser humano, que é o mundo que a gente vive, mas não, eu sei que é isso e tem que ser feito assim. Não, tudo é muito, cada decisão é muito complexa. E por isso que a gente precisa aprimorar as formas, que eu acho que é uma das coisas que tu faz aqui, vocês fazem no podcast, aprimorar a capacidade do diálogo. Quando tu conversa, quando tu dialoga, quando tu não impõe de maneira absoluta, tu pode impor no afeto, no momento de paixão. Eu acho isso, eu acho aquilo. Mas talvez, E aí você se dispõe a pensar, depois do momento apaixonante da discussão, talvez você construa um caminho de possibilidade, né? De dialogar com o outro e não de impor a sua verdade ao nível... Eu nem vou falar porque não merece, assim, mas assim, né? De vou destruir o outro, sim, porque o outro... Não, eu quero que você viva longamente para apreciar o meu sucesso, assim, sabe? Tipo assim, aos sim, inimigos vida longa, para que eles possam me aplaudir de pé em todas as minhas vitórias. É um pouco isso, assim. E aí eu falei do Heráclito e gosto muito da filosofia dele e lembro muito de uma música do Chico Buarque, né? Como é que é o nome dele? Julinho de Adelaide, acho que chama assim, que é um pseudônimo dele, depois eu confiro. E que ele fala, né? Apesar de você, amanhã há de ser um outro dia. Isso é muito princípio da filosofia de Heráclito. Tá tudo ruim agora? Tá. Pode ser que eu nem veja o outro dia chegar, mas eu tenho certeza, porque ao longo de toda a história da humanidade, o amanhã sempre foi diferente do ontem. Então, esse é o ritmo da esperança. A vida muda, os ciclos se alternam e tudo que está não vai estar mais. E como é que a gente vai nisso? É aquela história da dança. A gente vai dançando esses compassos, a gente vai dançando a nossa esperança. E acho que isso é que dá potência na vida. E reconhecer isso é fazer a vida ser possível. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!